Olá pessoal, um bom dia. Sejam todos bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante. Nós vamos continuar aqui com a análise do livro O Queijo e os Vermes, do professor e pesquisador Carlos Ginzburg. E já vamos aí no capítulo 23 e o tema Os Três Anéis, né? Se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que você dê uma passada lá na nossa playlist, se for o caso, maratone lá as nossas aulas, para entender, para você se situar do que se trata isso aqui. Para também o vídeo não ficar muito longo, tá ok? Então, gente, Menóquio, tomando conhecimento da lenda dos Três Anéis, ele ficou tão perturbado que passou a contá-la durante o segundo processo. Esse processo que ele vai acontecer no dia 12 de julho do ano de 1599, ao inquisidor que o estava julgando, que dessa vez era o franciscano Gerolamo Azteco. Depois de admitir que havia dito no passado, abre aspas, não sei a quem, que nascera cristão e por isso queria continuar sendo cristão, mas se tivesse nascido turco, ia querer continuar sendo turco. E Menoque ele acrescenta, né, com essa declaração: conceda-me a graça de me ouvir. Isso ele depondo, né? E ele conta a seguinte história: um grande senhor declarou seu herdeiro aquele que tivesse um certo anel precioso. Aproximando-se da morte, mandou fazer outros dois anéis parecidos ou iguais ao primeiro, e como tinha três filhos, deu a cada um deles um anel. Mas, dada a semelhança, não se podia saber ao certo qual seria o anel escolhido, o anel que indicaria quem seria o seu herdeiro. E desse modo, depois de vários filhos, e desse modo, né, Deus, agora dentro de um contexto religioso, possui vários filhos que ama, isso é, os cristãos, os turcos e os judeus, e a todos deu a vontade de viver dentro da própria lei, e não se sabe qual seja a melhor. Mas, menor que se defendendo, eu disse que, tendo nascido cristão, quero continuar sendo cristão, e se tivesse nascido turco, ia querer continuar vivendo como um turco. Diante dessa declaração, o inquisidor ele pergunta: o senhor acredita então que não se sabia qual a melhor lei? Aí já se defendendo o princípio católico, dentro do contexto da Contra-Reforma Protestante. Ao que Menóquio responde: Senhor, eu penso que cada um acha que a sua fé seja a melhor. Mas não se sabe qual seja a melhor fé, mas porque meu avô, meu pai e os meus parentes são cristãos, eu quero continuar cristão e acredito que seja a melhor fé. É um momento no inquisitório, é um momento extraordinário dentro desse protesto e dentro do que se viu até aqui, onde os papéis eles se invertem de forma provisória. Menóquio tomou a iniciativa e tentou convencer o juiz, dizendo: conceda-me a graça de me ouvir, Senhor. Quem representa o papel da cultura dominante e quem representa nesse cenário o papel da cultura popular, né? É uma resposta um tanto fácil de responder, dentro de uma prévia. A forma pelo qual Menóquio se utilizara da semelhança entre os três anéis tornava a situação ainda mais paradoxal. Observe que até aqui ele usou de categoria, ele usou de simbolismo, em alguns momentos ele foi enfático, mas essa analogia ela chega a ser gritante. Onde ele declara tê-la lido, não sei em que livro, e só no interrogatório seguinte o inquisidor ele percebeu de que livro se tratava, onde esse livro em questão ele estava elencado no index, né, que era a lista dos livros proibidos e os livros que o Tribunal da Santa Inquisição ele estava perseguindo. E quase um mês depois, Menóquio confessou qual seria esse livro, onde ele diz: li no livro Cento Novela de Boccaccio, que lhe fora emprestado por Niccolo de Melchiori.
que possivelmente se tratava do pintor Nicola de Pórcia, com quem, segundo uma testemunha, vimos Menóquio aprendendo heresias. Tudo o que vimos até agora demonstra que Menóquio não reproduzia simplesmente opiniões e teses de outros. Seu modo de lidar com os livros, suas ações deformadas e trabalhosas são sem dúvida sinais de uma reelaboração original. É evidente que esta não partira do nada. Claro, tem uma opinião prévia, tem todo um conceito pré-estabelecido. Cada vez com mais nitidez vimos como ali se encontram e, de modo a formar e serem ainda precisados, são correntes cultas e correntes populares o que estão em debate aqui nesse julgamento. Talvez tenha sido Nicola de Pórcia quem colocou nas mãos de Menóquio, além do Solmo de Caravia, um exemplar do Decameron, que era um livro tão perseguido na época. Mas esse livro, ao menos parte dele, em especial o terceiro conto do primeiro dia, no qual é contada a lenda dos Três Anéis. E esse capítulo em especial ele vai causar uma profunda impressão em Menóquio. Como ele reagia aos outros contos de Boccaccio, infelizmente nós não sabemos, já que todo esse trabalho de análise é feita em pesquisa documental. Então, muito do que ele havia lido, que não está ali no inquérito, se perdeu. É provável que sua atitude religiosa, tão contrária às limitações confessionais, tenha encontrado confirmação no conto do judeu Melquisedeque. Porém, justamente a página de Boccaccio sobre a lenda dos Três Anéis havia sofrido o corte da censura contra-reformista. E, notoriamente, muito mais atenta às páginas perigosas no plano religioso do que a presumível obscenidade. Na verdade, Menóquio deve ter lido uma edição mais antiga ou que não houvesse sido vítima das intervenções dos censores. Assim, o choque entre Gerolamo Atero, inquisidor e canônico, e o moleiro Domênico Scadella, conhecido por Menóquio, a respeito do conto dos Três Anéis e sua exaltação à tolerância, foi de alguma forma simbólico. A Igreja Católica nesse período combatia em duas frentes. Ela combatia contra a cultura erudita, velha e nova, irredutível aos esquemas da Contra-Reforma, e contra a cultura popular. Entre esses dois inimigos tão diversos às vezes existiam, como já visto, convergências subterrâneas. A resposta de Menóquio à pergunta do inquisidor o senhor acredita então que não se sabia qual seja a melhor lei? Ela foi sutil. Senhor, eu penso que cada um acha que a sua fé seja a melhor, mas não se sabe qual a melhor fé, já que cada um vai defender a sua. Era a tese dos faltores de tolerância. Tolerância que Menóquio entendia, como Castiglione, não só às três grandes religiões históricas, mas também aos heréticos. E assim como nós teóricos contemporâneos, a posição de Menóquio acerca da tolerância tinha um conteúdo positivo. A majestade de Deus distribuiu o Espírito Santo para todos, cristãos, heréticos, turcos, judeus. Todos eles têm a mesma consideração e, de algum modo, todos se salvarão. Mais do que tolerância, em sentido restrito, tratava-se de reconhecimento explícito da equivalência de todas as fés, em nome de uma religião simplificada, sem caracterização dogmática ou confessional. Algo parecido com a fé no Deus da natureza que Mandeville encontrara em todas as suas populações que ele teve contato ou que ele presumia, até nas mais remotas, nas mais disformes ou nas mais monstruosas. Essa questão monstruosidade popular tendo como luz de entendimento o eurocentrismo. Mesmo que, como veremos, ainda, né, vamos debater sobre isso, Menóquio tenha de fato rejeitado a ideia de um Deus criador do mundo, porém, em Mandeville, tal reconhecimento era acompanhado pela reafirmação da superioridade da religião cristã contra a verdade parcial das outras religiões. Pela enésima vez, portanto, Menóquio tinha extrapolado os textos.
dado a sua autointerpretação. Seu radicalismo religioso, embora tenha ocasionalmente se nutrido de temas da tolerância medieval, ia muito mais ao encontro das sofisticadas teorizações religiosas dos heréticos contemporâneos da formação humanística. Tá? Então, é um tema tão atual quanto, onde no período medieval, no auge da Contra-Reforma, combatendo o cisma da religião católica, combatendo a divulgação de uma fé que era contrária ao determinismo católico, existiam pessoas que pregavam também a tolerância, né? Então, observe que esse tema tolerância, tolerância racial, tolerância religiosa, tolerância de etnia, ele é um tema muito antigo e ainda nós nos debatemos com ele. Então, turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Assim sendo, considere se inscrever no nosso canal. Compartilhe, divulgue, traga mais inscritos aqui para o canal. Eu tenho dito, se você tem em sua família pessoas em idade escolar, se esse vídeo ou esses vídeos são úteis para você, com certeza pode ajudar muitos alunos aí afora. Dúvidas, sugestões, deixe aí nos comentários. Fiquem todos bem, até uma próxima.